aqui para dar continuidade à temática sobre a teoria durkheimiana. E nós percebemos que ele faz parte da teoria positivista, ou seja, a busca da harmonia social, a autoridade social é extremamente importante, a autoridade moral, através das regras e as normas. E como ele compara a sociedade ao corpo humano, como nós vimos na aula anterior, nós percebemos que cada parte do corpo tem uma função e na sociedade não seria diferente. Nós costumamos falar que essas partes do corpo humano, eles seriam as instituições sociais, ou seja, as responsáveis para a estruturação e a organização social. Mas qual é o conceito de instituição social? O conceito de instituição social vai muito além de uma instituição pública ou privada, mas a instituição social ela é aquela responsável por transmitir ao indivíduo as regras e as normas sociais. Ou seja, a instituição social é responsável por transmitir, por fazer o processo do fato social. Lembra lá? Coercitivo, exterior, geral, que determina a forma de agir do indivíduo, que faz o controle social. Ou seja, a instituição é a responsável por transmitir o sistema de valores do indivíduo. Lembrando que desde que o indivíduo nasce, existem regras e normas sociais, ou seja, a socialização do indivíduo, o transporte dessas leis e dessas regras, a forma do indivíduo se comportar ocorre durante a vida inteira. E as instituições, elas são as responsáveis por estabelecer este processo. E se uma instituição não cumpre o seu papel, eu tenho, portanto, uma anormalidade social. Todas as instituições elas são importantes e necessárias para a formação do indivíduo, mas nós temos instituições que são responsáveis pela socialização primária, né? Ou seja, o primeiro contato do indivíduo em se tornar um ser humano e se comportar como tal, que é a... Vamos ver se você sabe? Isso mesmo, a primeira instituição é a família, é aquela que vai transmitir os valores de certo e errado para o indivíduo, que vai trazer essa concepção de moralidade. Mas nós percebemos que assim como as partes do corpo humano, elas não funcionam de forma separada, né? Ou seja, para o indivíduo se locomover é necessário o sistema motor, mas também é necessário que o indivíduo enxergue para que ele se locomova de forma adequada. Ou seja, somente uma instituição não é possível a formação do indivíduo por completo, mas o conjunto de várias instituições, assim como as várias partes do corpo humano. Ou seja, eu tenho várias instituições, além da família, eu tenho a igreja, eu tenho a escola, eu tenho as forças armadas e vários exemplos que você deve estar pensando aí na sua casa. E ele vai dividir as instituições, então, em 3 tipos de nível social. O nível normal é quando eu tenho todas as instituições, todas as leis, todas as regras, todas as normas funcionando em harmonia. O que eu percebo que no próprio corpo humano isso apresenta-se em dificuldade. O segundo é a patológica. Eu tenho instituições, eu tenho leis, eu tenho regras, mas elas não funcionam da forma como elas deveriam. Ou seja, elas são insuficientes, elas não conseguem cumprir o seu papel e a sua função social. E eu tenho a terceira, que é anômica, ou seja, uma sociedade em completa desorganização social. Falta leis e faltam instituições sociais. A nossa sociedade, ela encontra-se num tipo de sociedade patológica, ou seja, existem leis, existem regras, existem instituições, mas elas não funcionam da forma que deveriam. Elas deixam de cumprir o seu papel social. Mas, professora, por que então esse caos? Porque numa teia de aranha em que tudo está conectado, as instituições, elas também estão conectadas umas nas outras. Então, se uma instituição falha no cumprimento do seu papel, as outras instituições também são prejudicadas. Por isso essa noção de completa desarmonia. Mas a nossa sociedade não está numa sociedade anômica, porque a anomia social, ela vai acabar gerando a desintegração social, ou seja, ela vai acabar deixando de existir.
Por isso você deve estar pensando, nossa professora, mas numa sociedade tão desigual como a que temos hoje, ainda assim é normal? Para ele sim, é um fato social normal, porque ele vai dizer que nunca existiu uma sociedade sem diferentes de classes. Outra é que ele vai dizer, assim como algumas partes do corpo humano, elas recebem mais sangue, alguns níveis sociais, eles vão demandar mais riquezas que outros. Ou seja, essa é uma perspectiva bem complicada, né, evolucionista, conservadora e reacionária de Durkheim, porque ele vai defender a manutenção das desigualdades sociais. Outro conceito bastante importante que nós vamos ver hoje é a ideia de consciência coletiva e consciência individual. Como a própria palavra diz, consciência coletiva é a forma do indivíduo agir pautada por representações coletivas. É que o mostra o indivíduo como fazendo parte de um grupo e de uma coletividade. Já a consciência individual é o que torna o indivíduo singular no meio de uma multidão, o que torna você diferente das outras pessoas. Lembrando que a consciência coletiva e a consciência individual, em muitos momentos, você pode se confundir. E aí é o cuidado que você deve ter entre a sociologia e a psicologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um breve resumo aqui da teoria de Durkheim. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.